E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 17 dessa fic. Espero que gostem do cap. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo. Deixem o like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal, onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Ao ver os status, Virgil fica satisfeito ao ver que as garotas tinham caras emburradas. Virgil fica confuso até que finalmente olha para a comida e também faz uma careta. As comidas de Hogwarts não ruim, mas as garotas Virgil estavam acostumados com a comida de Virgil ou Irina, o que era uma comida não só boa, mas também equilibrada, e olhar para a comida gordurosa e sem variedade na sua frente os deixou insatisfeitos. A comida eram os pratos britânicos clássico: carne com batata, purê de batata, batata cozida e batata frita. Olhar para tanta batata e pensar que no futuro comeria a mesma coisa durante as refeições fez Virgil finalmente entender por que as pessoas dizem que a Inglaterra era um deserto alimentar. Pensando nisso, Virgil se estremeceu e olhou para as garotas, que pareciam ter chegado na mesma conclusão. Depois de suspirar com derrota, eles decidem comer, mas Virgil, que sabia onde ficava a cozinha, já planejou uma visita para ensinar os elfos domésticos alguns pratos. Enquanto comem, Virgil analisa a mesa de Slytherin. A mesa era calma e todos comiam como nobres, de forma educada e sem muita conversa, o que fazia a mesa se ressaltar em comparação com as outras, já que na mesa de Gryffindor comiam de forma rápida enquanto discutiam vários temas como Quidditch. Já o Hufflepuff não tinha conversa, já que todos estavam ocupados comendo. Em Ravenclaw era relativamente tranquilo, mas alguns estudantes tinham livros e liam enquanto comiam. Virgil também notou que alguns alunos de Slytherin olhavam para Daphne com curiosidade. Vendo isso, Virgil suspira, sabendo que isso iria trazer problemas no futuro. Virgil toma um gole do suco e tem que se conter para não cuspir. Era muito doce, parecia um xarope. Assim que Virgil coloca o copo de volta à mesa, todas as comidas somem e vários doces aparecem para alívio de Virgil e das garotas. Havia uma grande variedade de doces como sorvete, bolo, torta, pudim e frutas. Virgil pegou um pedaço de uma torta de massa com chocolate e se deleitou e esperou, já que sabia que Dumbledore tinha um aviso para falar antes dele e as garotas irem para a sala comum de Slytherin, onde provavelmente terão alguma ação. Dumbledore, sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts. Para encerrar nosso banquete, eu gostaria de dizer umas palavrinhas: pateta, chorão, desbocado, beliscão, obrigado. Assim que Dumbledore termina de falar, alguns alunos, principalmente Gryffindor, batem palmas. Virgil não sabia o que aquelas palavras significavam e realmente não se importava o suficiente para tentar descobrir. Depois que o banquete terminou, a prefeita de Slytherin, Gemma Farley, guia o primeiro ano de Slytherin até o dormitório, que ficava perto das masmorras. A entrada para a sala comunal está localizada atrás de um trecho de pedra. Para sua entrada, é necessária uma senha, que, quando dita corretamente, revela a passagem para a sala comunal. Gemma, a senha mudará constantemente, então estejam sempre atentos à senha atual. E Glória, ela não mudará durante a primeira semana do castelo. Após isso, sempre que a senha for alterada, estará no quadro de avisos. Virgil tinha que admitir que trocar as senhas constantemente era algo útil, já podia ajudar os alunos a terem boa memória e verificar o quadro de avisos constantemente, o que faria que vissem qualquer outro aviso. Gemma, Glória. A parede de pedra lentamente se tornou translúcida até desaparecer. Ao entrar na sala comunal, Virgil olha em volta, avaliando o local. O ambiente em si era tranquilo e sereno. Uma música tranquila ajuda a criar a atmosfera de serenidade que já existe pelo fato da sala comunal ficar debaixo d'água, o que a torna levemente azulada e suave ao olhar para o teto, e possível ver alguns peixes nadando no lago negro, o que torna uma boa vista para relaxar. Além disso, tem vários cantos de reunião, alguns de sofás ao redor de lareiras e alguns com mesas grandes para estudo. Além disso, também havia uma pequena arena para batalhas ou treinamento de feitiços. A sala era bem grande, maior do que Virgil esperava, mas graças à sua sensibilidade ao espaço ele pode notar a grande quantidade de feitiços relacionados com o espaço na sala, o que explicava o tamanho. Além disso, também tinha vários quadros nas paredes, já seja de retratos vivos de grandes magos que estudaram em Slytherin ou apenas de pinturas de grande valor. Assim que entram, a prefeita de Slytherin, Gemma, para na frente de duas portas prateadas com detalhes de serpentes, começa a falar. Gemma, a porta esquerda leva ao dormitório feminino e a porta direita leva ao dormitório masculino. Diferente das outras casas, aqui em Slytherin não tem quartos compartilhados, já que prezamos pela segurança e comodidade. Seus nomes estarão na porta de seus quartos. Como os Slytherin devem saber que não temos boas relações com as outras casas, sendo Gryffindor nossos rivais, Hufflepuff neutro e Ravenclaw possíveis aliados.
Por isso fora da sala comum devemos nos mostrar unidos. Qualquer problema deve ser resolvido na sala comum. Para isso temos a arena de duelos para caso o conflito não possa ser resolvido por meios convencionais. Bom, acho que essas são todas as regras. Tenham uma boa noite. Depois de explicar, ela entra pela porta que leva aos dormitórios femininos, provavelmente indo para seu quarto, deixando-os primeiro ano sozinho. Todos ficam em silêncio alguns segundos até começam a conversar entre si em um volume baixo até que alguém fala em voz alta e em um tom provocante. Tansy, olha só quem se atreveu a dar as caras depois de fugir. Diz em voz alta olhando para Daphne de maneira provocativa. Isso chamou a atenção de todos os alunos. Alguns ficaram quietos e outros começaram a fofocar sobre a fuga de Daphne. Isso irritou o grupo de Nexus. Daphne, por que não me atreveria só porque não quis me casar com um mago meia-boca como um membro da família Malfoy e os cachorrinhos do Voldemort? Diz com desdém. Quando pequena ela cresceu escutando sobre Voldemort, o que tinha a feito ter medo, mas depois de conhecer Virgil e aprender mais sobre o mundo percebeu que Voldemort era apenas um pequeno peixe criado em um aquário que nunca viu o mar e suas imensidão. Então começou a desprezar o Senhor Escuro. As palavras de Daphne causaram comoção entre os de primeiro ano, tanto que alguns pareceram ficar pálidos. Draco, como de atreves? Draco estava púrpura de raiva e medo. Virgil tinha dúvidas se Draco estava irritado pelos 10 aires a Voldemort ou desprezo por si mesmo ao ouvir Daphne o chamar de mago de meia pouca. Daphne, terias que ser mais claro. Dominha sobre o que não deveria me atrever de chamar de mago meia boca, coisa que era o fato que revelei que tua família eram os cachorrinhos leais de Voldemort. Diz com um sorriso divertido Draco para ter sofrido algo, pois sua pele fica tão vermelha que parecia um tomate. Draco, meu pai vai saber sobre isso. E se prepara para ir embora com seus amigos. Mas Virgil, ainda irritado pelo tom que haviam falado com Daphne e pensando em se divertir, não permite isso. Virgil, então o prestigioso herdeiro da família Malfoy não se atreve a negar que sua família e o cachorrinho de estimação Voldemort. Por acaso a família Malfoy ainda serve ao semestre, mesmo ele estando morto? São realmente cachorros leais. Com as palavras de Virgil a sala fica em silêncio absoluto, incrédulos com a audácia de Virgil. Draco se vira para Virgil com raiva. Draco, e quem eres tu para dizer algo para mim? Morningstar, nunca ouvi falar dessa família. Eres um nascido de muggles, um sangue sujo. Essas palavras haviam avivado as chamas e vários começaram a olhar para Virgil com suspeita e até para Envilche, Valéria, já que também não haviam ouvido falar de seus sobrenomes. Draco não sabia, mas havia assinado sua própria sentença de morte ao chamar Virgil de sangue sujo. Uma pressão mágica aparece na sala e todos olham para Virgil, o lugar de origem da pressão. Virgil, parece que se um dragão desaparece com o tempo, até uma barata se atreve a entrar em seu ninho. Diz com um tom cheio de veneno e antes que alguém fale algo ele sabe falando. Virgil, talvez nunca tenhas escutado meu sobrenome, porque enquanto tua família ainda fazia tratos com muggles como Brutus Malfoy, que tentou se casar com uma princesa muggle, mas a princesa recusou o pedido, minha família já havia decidido se isolar. As palavras de Virgil deixam o Draco ainda mais pálido e vários ficam surpresos com a notícia, já que não sabiam disso. Antes Draco fica ainda mais pálido e se cambaleia, quase caindo, se não fosse porque um Crabbe e Goyle também pálidos o ajudaram a ficar de pé. Draco, meu pai saberá disso. Virgil deu um leve sorriso ao ver Draco tão abalado. Draco Malfoy sempre foi arrogante. Virgil sabe disso graças aos filmes e livros, mas ver alguém como ele praticamente desmoronar diante de uma simples provocação mostrava como tinha uma mente frágil e era impossível. Virgil, seu pai? Ah, Draco, estou certo de que seu pai ficará encantado em ouvir o qual bem você está representando bem a família Malfoy. Mas diga-me, o que exatamente você espera que ele fará? Vai enviar um recado para o conselho escolar? Pedir uma punição? Ou talvez ele próprio apareça para me enfrentar em um duelo, já que seu filho é um frouxo? Draco, agora furioso, tentou avançar em direção a Virgil, mas foi contido por Crabbe e Goyle, que ainda pareciam hesitantes com a pressão mágica que preenchia o ambiente. A provocação de Virgil fez com que os sussurros na sala aumentassem. Alguns alunos pareciam genuinamente preocupados, enquanto outros, especialmente os mais curiosos de Slytherin, observavam atentamente o desenrolar da situação. Daphne, com os braços cruzados, olhava com um sorriso discreto no rosto, satisfeita com o rumo dos acontecimentos. Draco, isso não acaba aqui, Morningstar. Eu vou garantir que você e suas amiguinhas sejam expulsos dessa escola antes do final do ano. Virgil deu uma risada baixa e respondeu com frieza. Virgil, você é bem-vindo tentar, Malfoy.
mas sugiro que você escolha melhor suas batalhas. Não quero ter que assumir o papel de seu pai e de ensinar a ter modos novamente. Com essas palavras, a pressão mágica que Virgil exercia se dissipou lentamente, deixando o ambiente um pouco mais leve. Draco, pálido e trêmulo, olhou em volta, percebendo que perdera completamente o controle da situação. Sem outra palavra, ele e seus capangas se retiraram da sala comunal em direção aos dormitórios, provavelmente planejando seu próximo movimento. Assim que Draco saiu, o silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente de vozes. Daphne se aproximou de Virgil com um sorriso de satisfação. Daphne, você tem uma habilidade incrível de colocar aquele verme em seu lugar. Acho que vai ser interessante ver como ele vai lidar com isso daqui pra frente. Daphne tinha um sorriso radiante em seu rosto, já que sempre odiou Malfoy e seu jeito pomposo até mesmo antes do compromisso. E embora agora pudesse destruir com seu atual nível de poder, ver Virgil destruir apenas com palavras gere uma grande alegria nela. Virgil, Draco é previsível, Daphne. Ele vai correr para o pai dele, mas não fará nada de imediato. A humilhação pública é algo que ele odeia, então, devemos esperar uma retaliação. Mas nada com que nós não possamos lidar. Valerie, sabe, acho que estou começando a gostar desse lugar. Especialmente agora que sabemos que podemos provocar os cachorrinhos sem muitas consequências. Isso pode fazer nosso tempo aqui ser mais divertido. Virgil riu e, junto com as garotas, começou a se mover em direção ao dormitório masculino. Mas antes de se separar delas, ele fez uma pausa. Virgil, Daphne, Valerie e Ingvild, tenham cuidado. Draco pode não ser um forte, mas ele não joga limpo. Já que ele não vence nenhum de nós em um combate direto, ele vai tentar pequenos truques. Não se preocupem, se ele virar um incômodo podemos eliminá-lo. Ingvild, que até então estava em silêncio, assentiu. Ingvild, entendido. Vamos ficar atentas aos pequenos truques do furão todos. Dá uma pequena risada do apelido que Ingvild deu para Malfoy. Ao entrar em seu dormitório, Virgil olha em volta vendo que o quarto era bem aconchegante, contendo uma cama com as cores de Slytherin, um guarda-roupa, uma pequena estande para livros e uma poltrona. Parecia realmente relaxante. Com um sorriso satisfeito, Virgil se jogou na suave cama, pensativo. As coisas em Hogwarts seriam interessantes, mas ele já sentia que esse confronto com Draco e os Malfoy era apenas o começo. Já que se atreveram a tentar forçar Daphne a se casar com Draco, eles irão pagar por isso. Foi apenas o começo. Ele ainda não queria revelar sua identidade como herdeiro de Slytherin, mas teria que contar para as garotas. Enfim, Virgil permaneceu deitado em sua cama por alguns minutos, contemplando os próximos passos. Virgil sentia que os desafios em Hogwarts iam além de Draco e seus capangas. Mas ele ainda precisava se manter atento aos movimentos dentro da escola, especialmente aos círculos de aliados e inimigos que ele e as garotas iriam construir. Embora o nível dos bruxos não fosse muito alto em questão de poder, eles tinham várias magias que poderiam acabar sendo úteis, sem falar nas magias antigas como as que viu no jogo Hogwarts Legacy. E também existe o fato que esse mundo funde vários outros, então sabe lá quantos mistérios essa escola esconde. Ao levantar-se, ele decidiu que aquela noite seria perfeita para explorar a escola um pouco mais. Ele queria encontrar a cozinha de Hogwarts para melhorar as refeições o quanto antes, ensinando os elfos domésticos a preparar pratos mais adequados. A comida gordurosa do jantar ainda o incomodava, e ele sabia que as garotas provavelmente poderiam causar caos se tivessem que comer aquilo de novo. Virgil rapidamente vestiu algo mais confortável e silencioso, pronto para uma incursão noturna. Antes de sair do quarto, ele usou um dos tesouros no Gate of Babylon, capacete de Hades, o que o tornou invisível. Ele enviou uma breve mensagem mental às garotas. Virgil, vou dar uma volta, explorar um pouco e ir até a cozinha. Nos encontramos pela manhã. Daphne, que já estava em seu próprio quarto, respondeu com uma risadinha. Daphne, típico de você. Apenas cuidado para não cruzar com Filch ou sua gata. Com um sorriso nos lábios, Virgil saiu pela porta. Essa seria uma noite longa. Virgil deslizou pelos corredores silenciosamente, evitando os olhares curiosos de quadros antigos e mantendo-se nas sombras mesmo com invisibilidade. Ele não tinha certeza, já que a capa de Harry, que foi teoricamente criada pela própria morte, já provou que existem métodos de ver através da invisibilidade. Hogwarts essa noite era ainda mais misteriosa, e ele sentia a magia pulsando nas paredes da antiga escola. Cada passo ressoava levemente, mas ele estava confiante de que não seria detectado por Filch ou sua gata, mas por precaução ele usa uma magia que anula os sons. Seu hack de observação era afiado o bastante para perceber qualquer movimento ao redor. Ele desceu pelas escadarias em direção às masmorras, ciente de que a cozinha ficava próxima da sala comunal de Hufflepuff, ainda mais abaixo.
Quando alcançou a pintura de uma tigela de frutas que guardava à entrada da cozinha, ele estendeu a mão e fez cócegas na pera, como havia aprendido em vários fanfics e no próprio livro em sua vida passada. A fruta riu e se transformou em uma maçaneta, abrindo a porta. Ao entrar, foi saudado por uma visão curiosa. Uma vasta cozinha cheia de elfos domésticos, todos se movendo rapidamente, preparando ingredientes e limpando pratos do banquete de mais cedo. Ele tira o elmo de Hades e rapidamente um dos elfos o nota, com olhos enormes e orelhas pontudas, aproximou-se imediatamente. Elfo, senhor precisa de algo? Não deveria estar fora de seu dormitório a esta hora. Vergil sorriu de canto. Vergil, na verdade, estou aqui para ensinar vocês a preparar algo diferente. Que tal melhorarmos as refeições de Hogwarts? Não se ofendam, mas a comida poderia ser bem mais equilibrada e saborosa. Vergil já sabia que falar com elfos era problemático, afinal tinha uma que realmente não gostava do fato de não cozinhar, já que esse trabalho ficava para o próprio Vergil e para a Irina, deixando sua elfa apenas com o trabalho de limpeza. Pensando nisso, Vergil olha para o elfo que pareceu hesitar, confuso com a ideia de um estudante querer influenciar as cozinhas da escola. Mas, Vergil estendeu a mão, mostrando que estava ali para ajudar, não para causar problemas. Com um aceno breve, o elfo levou Vergil até uma bancada de preparação. Elfo, o senhor tem sugestões? Vergil passou as próximas horas ensinando os elfos a prepararem pratos que ele mesmo dominava, com ingredientes que melhorariam o equilíbrio entre sabor e nutrição. Ele ensinou a criar vários estilos de cozinha, desde francês, italiano e até árabe, carnes com menos gordura e até sobremesas mais sofisticadas que não fossem excessivamente doces. Os elfos, apesar de surpresos com o conhecimento culinário de Vergil, seguiram suas instruções de bom grado. Quando finalmente terminou, os elfos agradeceram e prometeram que as próximas refeições de Hogwarts seriam muito melhores. Satisfeito, Vergil deixou a cozinha, antes de deixar um grande livro com várias outras receitas que ele preparou, já imaginando a reação de seus colegas na manhã seguinte. Ao sair, ele decidiu voltar para o dormitório e dormir. Vergil desceu as escadarias em silêncio, satisfeito com o resultado da sua visita à cozinha. Ele sabia que os próximos dias seriam interessantes, tanto pelas reações dos alunos às novas refeições quanto pelas reações de suas amigas por ele ser herdeiro de Slytherin e que Artemis era uma de suas mães. Isso seria divertido, ele já podia imaginar suas caras de surpresa. Ao chegar de volta ao dormitório de Slytherin, o ambiente estava calmo, e a leve luz azulada da sala comunal o envolvia como uma camada de tranquilidade. Passando pelas portas prateadas que levavam à sala comunal, ele notou que a maioria dos alunos já deveriam estar dormindo, embora alguns ainda estivessem cochichando em voz baixa na sala comum, a maioria do 7º ano. Vergil entrou em seu quarto, tirou suas roupas e guardou o elmo de Hades no Gate of Babylon e se jogou na cama novamente, sentindo o cansaço finalmente alcançá-lo. Enquanto fechava os olhos e adormecia de forma tranquila. Na manhã seguinte, o sol entrou suavemente pelas janelas encantadas, criando luz diretamente no rosto de Vergil, que se irrita. Vergil, tio Apolo, quando eu te conhecer e vou te dar um soco. Vergil puxa a manta para tapar o rosto. Depois de uns minutos ele levanta e vai até o banheiro privado do seu dormitório e toma um banho rápido e se veste com o uniforme de Slytherin. Assim que ele vai para a sala comunal, ele vê as garotas que já estavam esperando por ele na sala comunal. Daphne, dormiu bem depois da sua aventura noturna? Ela perguntou com um sorriso travesso. Vergil, sim, e as refeições daqui para frente serão bem melhores, eu garanto. Embora provavelmente ainda não seja tão boa quanto a minha ou a tia Irina. Diz com uma mistura de alívio e alegria em Wilt, contando que seja comestível e não uma gordura com carne. Diz divertida é, as outras duas concordam com ela. Eles seguiram juntos para o salão principal e, como esperado, havia uma pequena comoção ao redor das mesas quando os alunos perceberam a mudança nas refeições. Ao invés do tradicional e gorduroso café da manhã britânico, as mesas estavam recheadas de uma variedade de pratos que Vergil havia sugerido. Frutas frescas, pães artesanais, ovos mexidos com ingredientes variados e sucos naturais. Os olhares surpresos dos alunos de todas as casas eram evidentes. Alguns estavam confusos, enquanto outros pareciam simplesmente maravilhados com a mudança. Draco, sentado com sua expressão carrancuda de costume, olhou para o prato à sua frente com desconfiança, como se a comida estivesse envenenada. Ele trocou olhares com Pansy, claramente desconfortável com os novos pratos que nunca tinha visto antes. Daphne, Valerie e Enfield estavam radiantes, desfrutando da refeição com entusiasmo. Valerie, você realmente fez isso, Vergil. Essa comida está 1000 vezes melhor do que ontem.
Diz bebendo um suco de morango que Virgil havia alcançado para ela, que em realidade era um copo do sangue de Virgil que ele trocou sem ninguém notar. Ingrid, eu diria que isso é quase um milagre, considerando o estado em que estava a cozinha ontem. Os elfos domésticos têm realmente uma grande capacidade de aprendizagem. Diz com um sorriso, enquanto comia um waffle e uma caneca de café. Virgil sorriu, saboreando um pedaço de pão com manteiga. Era o mínimo que podia fazer. Precisamos estar bem alimentados enquanto estivermos aqui. Daphne olhou para a mesa de Gryffindor, onde Harry, Hermione e Ron também pareciam discutir a repentina mudança na comida. Ela riu baixinho. Parece que não é só o furão que não está gostando muito. Virgil olhou para Draco novamente, que agora conversava com Crabbe e Goyle em voz baixa, sua expressão cheia de ressentimento. Ele sabia que Draco não iria deixar aquela humilhação passar em branco, mas, como já tinha dito antes, Draco era previsível. O verdadeiro perigo viria mais tarde, de lugares menos óbvios. Terminando a refeição, o grupo se levantou e começou a se preparar para o dia de aulas. Enquanto saíam do salão, Gemma Farley se aproximou, a expressão sempre firme e improfissional. Gemma, Morningstar, você fez uma boa impressão ontem à noite, mas tenha cuidado. As intrigas em Slytherin podem ser mais complicadas do que parecem à primeira vista. Ela olhou para ele com uma mistura de respeito e alerta. Virgil, não se preocupe, Gemma. Sei exatamente com o que estou lidando. Ele deu um sorriso enigmático antes de seguir adiante com as garotas ao seu lado. Eles seguiram para a primeira aula do dia que teriam junto de Ravenclaw, Defesa contra as Artes das Trevas, com o professor Quirrell, que estava tão nervoso e desajeitado como sempre, gaguejando, enquanto tentava ensinar a aula fedia a alho. E Quirrell contou a mentira sobre os vampiros. Virgil não pode evitar olhar para Valerie, que com uma cara de enjoo, ao contrário do que muitos pensam, alho não afeta muitos vampiros. O máximo que faz um mal-estar similar ao que acontece quando os humanos sentem o cheiro de vômito, e Valerie, ao ser uma vampira, só recebe metade do efeito, por isso não vomitou. Para ajudar Valerie, Virgil usou um tesouro da Gate of Babylon. Era algo relativamente inútil, era um colar que supostamente teria pertencido a uma nobre da Babilônia. A pessoa que estiver usando o colar não sentirá nenhum cheiro repugnante. Quando Virgil entregou o colar para Dampir, ela olhou para ele como se fosse um messias. Após isso, Virgil observou atentamente o comportamento de Quirrell, já que sabia que Voldemort, um possível parente seu, estava possuindo. Ele então queria ver se podia notar algum deslize dele. A aula passou sem grandes eventos, exceto pelos comentários sarcásticos que Virgil e as garotas faziam de vez em quando sobre a falta de habilidade do professor. No final, Quirrell lhes deu uma tarefa simples, algo que Virgil sabia que poderia completar em questão de minutos: um trabalho de 20 linhas sobre o que era a defesa contra as artes oscuras. Ao saírem da sala, Daphne puxou Virgil para o lado, o que fez Valerie e Ingrid o seguir. Daphne, vocês também sentem isso, não é? Algo estranho em Quirrell. Isso surpreendeu Virgil. Ele não esperava que Daphne fosse tal perspicaz. Virgil: sim, e acho que vamos descobrir mais sobre ele em breve. Esse ano promete ser mais interessante do que nos esperávamos. Diz com um pequeno sorriso ao ver o rosto que Valerie fez. Valerie, claro que tem algo estranho. Que tipo de bastardo usa alho como perfume? Diz fazendo uma careta ao lembrar do cheiro desagradável. Após isso eles tiveram uma aula de história da magia com o Hufflepuff, que foi realmente entediante. O professor Beans, um fantasma, falava em um tom arrastado que realmente deixou Virgil com sono. Após a aula terminar, Virgil decide levar as garotas até a sala dos menesteres. Então eles vão até o quadro de Barnabé ensinando balé a um troll, e Virgil, que verifica que não tinha mais ninguém no corredor e pensando na sala de reuniões da Nexus, anda na frente do quadro 3 vezes para a confusão das garotas até uma porta. Aparece Virgil, sorri para as garotas e abre a porta. Ao entrar, elas ficam surpresas ao ver um lugar familiar. Virgil, chamei vocês aqui para uma reunião, mas antes deixa eu chamar todos. Após isso, Virgil manda energia para seu anel. Isso era algo que ele deixou oculto, era algo similar aos anéis da Akatsuki, criando silhuetas de todos os membros da Nexus. Virgil: e aí pessoal? Diz com um sorriso, vendo a silhueta de todos. Entre eles estavam Natsu, Grau, Lucy, Zhongli, Alduin, Rayquaza, Kurama, Ignel, Ringerina em forma de holograma e Virgil, Ingvild, Daphne e Valerie em forma física. Kurama: moleque, você tem noção de que horas são? Diz em um tom de quem acabou de acordar de uma ressaca. E o holograma de Alduin, Ignel e Zhongli estava segurando o que pareciam garrafas de alguma bebida alcoólica. Rayquaza: alcoólatras, porque a reunião? Virgil. Diz o primeiro com um tom de exasperação e o segundo com um tom alegre. O resto do grupo ficou em silêncio, esperando que Sergio falasse. Virgil: bom, na verdade, mais de uma coisa. Vamos começar com o mais fácil de explicar.
Usando magia holográfica, Virgil cria um holograma da carta que Artemis mandou para ele por carta. Olá, meu filho, tenho observado suas aventuras e estou muito orgulhosa de todos os seus feitos, embora alguns deles tenham sido muito imprudentes. Sim, estou falando de sua luta com um dos clones de Thor, mas mesmo assim estou orgulhosa. Sei que você deve estar confuso sobre quem sou. Existem certas regras na nossa família que não permitem que te conte quem sou, mas caso queira mais informações você pode ir para o acampamento Meio Sangue em Long Island quando completar 11 anos. Embora eu vi que tens a capacidade de se defender, mandei um dos meus arcos para ti em caso de emergência. Contém uma certa quantia do meu poder, o que pode ser útil em momentos críticos. Você deve se perguntar sobre o colar. Isso é algo que sua outra mãe deixou comigo para eu lhe entregar antes de completar 11 anos. Sei que você deve estar confuso sobre o assunto de outra mãe, mas só quando nos conhecermos pessoalmente poderei lhe explicar. Com amor, sua mãe. Virgil fica em silêncio e observa os outros lerem. Ele pode notar que a maioria estava confuso com a exação de Rayquaza, Ingvild, Zhongli e Alduin. Vendo que os outros demorariam para conectar fatos, ele tira o arco que sua mãe deu. Assim que vem o arco nas mãos de Virgil, todos entendem e o lugar fica em silêncio até que Natsu. Então Virgil tem mãe que dizer duas mãe. Se pergunta coçando a cabeça, quebrando a tensão e recebendo um cascudo de Lucy. Lucy, idiota. Disse referindo a Natsu. Kurama, aparentemente não eres órfão como pensavas. Parabéns, Gaki. Diz feliz por Virgil, que responde com um sorriso. Virgil, bem sobre o conteúdo da carta, queria que VCS tentem descobrir mais sobre esse acampamento. Diz falando com os membros mais velhos da Nexus que concordam com a cabeça. Virgil, sobre o colar e este. Virgil mostra o colar com o símbolo de Slytherin que surpreendeu Daphne, Valerie e Ingvild. Daphne, esse símbolo. Diz surpreendida ao reconhecer o símbolo. Virgil, sim, o símbolo de Slytherin. Aparentemente minha mãe tem algo a ver com Slytherin. Não tenho certeza se foi apenas uma estudante ou se herdeira. Diz em um tom calmo, embora estivesse mais nervoso do que o assunto relacionado com Artemis, já que Artemis ele sabe a verdade graças ao sistema. Já isso era um mistério até para ele. Valerie, bom, isso vai ser um bom mistério para resolver enquanto estivermos em Hogwarts. Diz com um sorriso e abraça Virgil em forma de apoio, o que faz Virgil sorrir. Virgil, sim, isso será algo para nos descobrir, já que somos o grupo que está em Hogwarts, mas também para o grupo em Vermont, já que aparentemente a escola foi fundada por descendente de Salazar. Diz olhando para Irina e Rin, que assentem com a cabeça, já que sabiam que isso podia ser algo importante para Virgil. Ignel, bem, acho que isso deve ser tudo, né? Pergunta ao dragão de fogo. Virgil, na verdade tem mais uma última notícia, mas essa é algo feliz. Diz com um sorriso alegre. Valerie, Ingvild e Daphne, que já sabiam sobre o que ele falaria, tinham um sorriso divertido. Alduin, qual seria essa notícia? Pergunta curioso, já que notou a reação das garotas e toma um gole de sua bebida. Virgil, eu sou pai. Assim que Virgil termina de falar, um pandemônio se alastra e Alduin gospe toda sua bebida na cara de Zhongli, que estava no mesmo lugar físico que ele. Rayquaza, toque! Grita a dragão oriental verde, olhando para as garotas. Virgil incrédula. Virgil, bem, tudo começou com um ovo que eu achei enquanto treinava minha forma de dragão. Senti que algo me chamava no ovo e banhei o ovo em meu sangue e acabei me dormindo na forma dragônica. E quando acordei, essa pequena já havia nascido. Ela já estava choramingando, uma pequena dragãozinha. No começo, fiquei meio em choque, não sabia o que fazer, nem de onde ela veio. Mas senti o laço de sangue entre nós, e quando vi o ovo cobrado entendi que ela era minha filha e ela me reconheceu como pai no instante em que nos olhamos, talvez até antes. Alduin continuava incrédulo. Zhongli, isso não é algo comum, nem mesmo para os dragões. O sangue de dragão tem uma ligação profunda com a essência de vida. Ao banhar o ovo em seu sangue, você fez uma adoção de sangue, o que torna ela em sua filha biológica. Ingvild. A parte mais engraçada foi quando ele tentou colocá-la para dormir pela primeira vez. Quem diria que um guerreiro sanguinário poderia ser derrotado por uma pequena dragão? Diz com um sorriso divertido que foi compartilhado por Daphne e Valerie. Daphne, mas agora, ele é um ótimo pai. Não é, Virgil? Diz com um olhar orgulhoso Virgil. Bem, ainda estou aprendendo. Mas sim. Vou tentar ser o melhor pai. Na nossa próxima reunião ao vivo no Natal, vou apresentar ela a vocês. O nome dela é Nymeria. Diz com um sorriso. Após isso falam de mais alguns temas aleatórios e encerram a reunião, e Virgil e as garotas voltam para os dormitórios. Ao chegar em seu dormitório, Virgil entra no Anel de Nárnia e brinca um pouco com Nymeria e até entra em sua forma dragônica. Após ver Nymeria se dormir de cansaço, ele se deita com ela e decide fazer a loteria que tem e vê quantas de ouro ele pode fazer, que são 3.
Vergil suspira e olha para sua filha com um sorriso. Vergil. Sistema 3 Gacha de ouro diz com calma e serenidade. Sistema. Ding e sorteio iniciado. 1 Regeneração 2 Planos da Millennium Falcon 3 Lança Chastifall. Vergil sorriu. Esses eram ótimos resultados. Embora a lança Chastifall não fosse muito forte para o Vergil atual, ainda era algo interessante, principalmente o travesseiro voador. Ele aguarda no Gate of Babylon e olha para os outros dói prêmios, começando pela regeneração. As células do usuário têm uma incrível capacidade de reconstrução acelerada, regenerando células danificadas e assim curando feridas. Células velhas são substituídas por novas células, impedindo o envelhecimento do usuário. Em casos mais desenvolvidos, o usuário consegue formar tecido a partir de novas células e reconstruir membros ou órgãos perdidos. Além disso, as células do usuário são extremamente resistentes a toxinas, doenças e radiação, curando as causas e os sintomas imediatamente. Isso era perfeito. Aparentemente ele pararia de envelhecer após os 20 anos. E o último, mas não menos importante, os planos da Millennium Falcon. A Millennium Falcon foi uma cargueiro leve coreliana IT 1300 usada pelos contrabandistas Han Solo e Chewbacca durante a Guerra Civil Galáctica. Foi posse anteriormente de Lando Calrissian, quem a perdeu para Solo em um jogo de sabacc. Ela tem uma forma arredondada e achatada, com um corpo principal que se assemelha a um disco. A parte frontal é projetada como uma espécie de cockpit, com janelas grandes e uma antena de comunicação destacada. As asas, que se estendem em ângulos distintos, dão à nave uma aparência robusta e imponente. Sua superfície é marcada por um acabamento metálico desgastado, com várias armas e detalhes técnicos, refletindo suas muitas batalhas e aventuras. A nave é famosa por sua velocidade e capacidade de realizar saltos hiperespaciais. Isso fez Vergil sorrir. Embora conseguir os materiais fosse difícil, não era impossível. Após isso ele decide olhar seus status antes de dormir. Nome: Vergil Lucifer. Idade: 11 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 50 para o status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza: Vergil, Rei. Ingvild, Rainha. Daphne, Bispo. Valerie, Bispo. Natsu, Torre. Grau, Torre. Lucy, Piau. Rin, Cavalheiro. Erina Nakiri, Piau. Nível de poder: classe Rei familiar. Morrega, raça: Gengar Shini Ivsal 31, Pinguina, raça: Empoleon Shini Ivsal 31, Vinci Alpha doméstica. Fichas: Gilgamesh, 100%, Acnologia, 100%, Akumas no Mi, Goro Goro no Mi sem efeitos secundários, Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades: Morte, 5%, Propriedades: Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra, Castelo de Brancepet, Mansão Forte, Domaine da Ignis. Raça: Semideus dragão demoníaco, demônio DXD Verse Deus Anis Fati, Artemis Pjo, dragão Fairitail. Linhagens: acopladas: Sparta, DMC, Artemis. Mitologia grega: Uzumaki, Naruto, Rei Dragão Dourado, Douro Dalu, semi-ativa: Slytherin, Oshia família. Pai: desconhecido. Mãe: desconhecida. Mãe: Artemis. Avó: Leto. Avô: Zeus. Tio: Apolo. Filha: Niméria. Sagred Gear. Zenith Tempest Fantasma Nobre. Gate of Babylon. Jardins Suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car. 1500, Demônio Classe Rei, STR. 1500, Demônio Classe Rei, VIT. 2100, Demônio Classe Transcendente, Dex. 1500, Demônio Classe Rei, INT. 1650, Conhecimento e Mana no nível Rei, SP. 2800, Demônio de Classe Transcendente, Luke. E há algo que não se pode quantificar mais, como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades: Gamers Body. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamers Mint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50%. Corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos. Embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios, como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser um meio demônio, recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada.
Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N, precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar. E como os chefes de Foldivars, desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog-Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também Meshis tem imitações como a Estrada da Babilônia, Rdobu Babylon. Tesouros liberados atualmente: Enkidu, Dingir, Espada Foice, Arp. Vários fantasmas nobres desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios. Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda, Virgil tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor. LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação. LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais. LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais desde bateria, saxofone a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taya Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação. NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com o celular. Aqui da observação. ONPS. Os usuários de Kenbu Shokuaki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shokuaki permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Aki de armamento. ONPS. O Aki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Aki, é uma forma de Aki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis.
Haki do Conquistador, ONPS. Oshoku Haki é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Oshoku Haki é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro Goro Mo, Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi do tipo logia dá ao usuário o poder do raio além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior no Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro Goro no Mi que fica em seu coração verde, fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da Natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro Nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da Magia. Com a linhagem de Artemis, que é além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmurut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como o Runespoor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmurut era conhecido como Ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da Sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade, por incrível que parece, era boa, porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo, desde carros, motos, barcos, aviões a mechas, naves, etc. Zushi Zushi no Mi, sem efeitos secundários. A Zushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização.
Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área/alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização. Em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Mitsurina. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon, ou Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Sand, Lit. Caminho do eremita/mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta como ondulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor, característica em Mechirins, é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos, que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não tem um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da Fera. A respiração da Fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghostblade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental.
Quando Virgil modifica o terreno como exemplo e faz uma tempestade, durante a tempestade os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que um normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goru no Mi Zenith Tempest aqui da observação, essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goru no Mi Zenith Tempest, ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quanto maior for a distância, mais fraco e seu controle. Natba Imuru. A estrela onisciente e onipotente, Zenshinaru e a Zenu Oshisha Nakuba Irumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome em fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino/grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo, já terá perdido naquele momento. Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos, se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Foluk, e até mesmo vislumbrar o mundo do destino/ataraxia oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias e conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão. Autoridade da morte 5%. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura Art. Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fluijutsu. Super talento para Fluijutsu e matérias similares. Intelecto do Rikki. Dá ao usuário super inteligência. Imunidade à radiação. Torna o usuário imune a todos os tipos de radiação. Partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. Manipulação da energia dracônica. O usuário pode criar, moldar, absorver ou manipular a energia dracônica, uma energia produzida pelos dragões, que pode ser descrita como energia esotérica, que constitui a força de poder multifuncional que flui dentro de todos os dragões e através de vários mundos de dragões conhecidos de diversas naturezas, como dragões espaciais, espirituais, ocidentais, anciões, angelicais, demoníacos, etc. Por causa disso, o poder também pode ser usado para criar e manipular muitas coisas, como força vital, elementos e energias de dragões atribuídos, etc. Gula do Rei Dragão. Capacidade de absorver a alma de um dragão morto e absorver seu conhecimento e poder. Alma de dragão. A alma de um dragão e muito mais forte que a frágil alma humana, além de possibilitar magia na língua dragônica. Habilidades de lança nível Deus. Os usuários são capazes de demonstrar uma aptidão natural para os modos da lança, incluindo variações como tridentes, lanças e dardos ou armas em forma de lança, como lanças fictícias.
Eles são capazes de empunhar uma lança com incrível proficiência em velocidade, poder e habilidade, permitindo-lhes realizar proezas como parar e desviar balas, dizimar grandes objetos ou áreas, cortar o material sólido como aço e até mesmo conter seus força para causar dano a seus inimigos sem matá-los. O usuário é capaz de operar com pouco ou nenhum esforço, desferir golpes habilidosos em pontos fracos, com grande precisão e cortar apenas e exatamente o que deseja. Essa habilidade também permite que eles se tornem naturalmente habilidosos com várias lanças, independentemente da forma ou tamanho, para atender às suas necessidades em combate. Seu controle de arma incrivelmente rápido pode permitir que eles contornem obstáculos para cortar o alvo pretendido. Imunidades a Dragon Slayer. Devido a vários fatores, o usuário se torna imune ao atributo Dragon Slayer. Fatores: a magia Dragon Slayer herdada de Agnologia traz uma alta resistência ao atributo Dragon Slayer e Valeri também usou sua Sagrade Gear, diminuiu a fraqueza olhos dragônicos. Nasceram pela fusão da linhagem Uchiha e Rei Dragão Dourado herda todas as habilidades do Sharingan e algumas habilidades desconhecidas. Dragon Cristal. Capacidade de criar cristais Dragon Slayers. Anel de Narnia. Um anel como uma dimensão de bolso onde a vida pode habitar, criado por verde ou tamanho, se pode expandir, atualmente tem 20 km. Regeneração. As células do usuário têm uma incrível capacidade de reconstrução acelerada, regenerando células danificadas e assim curando feridas. Células velhas são substituídas por novas células, impedindo o envelhecimento do usuário. Em casos mais desenvolvidos, o usuário consegue formar tecido a partir de novas células e reconstruir membros ou órgãos perdidos. Além disso, as células do usuário são extremamente resistentes a toxinas, doenças e radiação, curando as causas e os sintomas imediatamente. Pontos de gacha. 10.000 inventário. Action Figure da SDAT, Akame ga Kill, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Ghoul, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, One Piece, livro de receitas, Fodivars, Katana Nishirin de água, anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingvild, 50 toneladas de carne de rei marinho, One Piece, Murazami, Valéria Akame ga Kill, guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, guia, Amon, Jojo Adventure, máquina de recuperação, Dragon Ball, guia Navi Six Styles, máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, 15 Nishirin, pergaminho de Fuijutsu Uzumaki, pergaminho secreto de Konoha, pergaminho secreto de Kumo, pergaminho secreto de Iva, pergaminho secreto de Suna, pergaminho secreto de Mizu, ovo de Kaiju, planos de arena de realidade virtual, parte do planos de um portal interdimensional.